Então agora se coloque amorosamente numa situação onde você sabe que vai conseguir tudo que você mais desejou todos os tempos e agora você vai conseguir de graça ali na frente. Eu já falei aqui que nós podemos, na quinta dimensão, viajar pelas estrelas através dos portais, instantaneamente, sem despesa, sem pagar nenhum bilhete, né? Nenhuma passagem, como é hoje ainda nos deslocamentos, né? Podemos ter tudo o que nós precisarmos. Obviamente que não haverá as paixões da carne, do ego, como agora, mas vamos ter muito mais satisfação, porque vai ser uma satisfação diferente do que nós temos hoje. Não é uma satisfação passageira, momentânea, de alguns minutos, algumas horas ou alguns dias. É uma satisfação plena, permanente. Um êxtase sem fim. É esse o ponto onde nós vamos chegar. Para que colocar em risco por causa de uns, como diz a parábola, por causa de umas moedas? Ah, se todo mundo soubesse o que está aí à frente, não teria quantidade suficiente de moedas para demover uma consciência a se desviar do caminho, da retidão, da ética, do bem. Que pena. Que pena que tem pessoas que se vendem. Se vendem por poucos dinheiros, né? Eu já coloquei um texto, um áudio, não lembro mais agora se é texto ou se é áudio. A diferença entre preço e valor. O preço não tem valor e o valor não tem preço, né? Vamos resumir assim. Mas eu coloquei lá bem detalhado, para que cada um possa, se ainda tem dúvida. Porque agora não é mais tempo de ter dúvidas. Agora é um tempo de finalização de um aprendizado conquistado ao longo dos milênios. Não há mais tempo a perder. São os últimos instantes da velha Terra. Toda essa situação que cada um sente agora de não ter mais aquela necessidade de tanta informação, de tanta coisa. Parece que a vida ficou simples. Mesmo aquelas coisas materiais não faz mais tanta falta como antes. Por isso que nós colocamos, há uns meses atrás, uma mensagem que dizia que em meados de 2022, mais ou menos até meados de 2023, porque seria um tempo dentro do nosso tempo linear de aproximadamente um ano. Por isso a gente aqui sempre toma cuidado quanto a datas. É um tempo ali dentro de uma janelinha, né? Que pode ser alguns meses a mais, alguns meses a menos. Quando é um ano, são mais anos, pode ser até um ano a mais ou a menos. Temos que ter esse cuidado, sim, porque as pessoas são muito matemáticas. Se é 3 horas, começa ao meio-dia, termina às 3 da tarde, em ponto, né? Essas coisas não existem dentro dessa lógica da transição planetária. Mas foi dito que nós estaríamos trabalhando nesse período uma grande mudança interna dentro da nossa consciência, que era o desapego. O desapego não é desapegar de coisas, de valores, de pessoas. O desapego é se desapegar de tudo, inclusive das crenças, das informações, daquilo que não serve mais. Se eu tinha uma informação concreta até há pouco e para mim era uma verdade, e agora eu vejo que ela não tem sentido, eu desapego. Por que eu vou carregar isso comigo? Vou abrir espaço para uma nova informação, porque
Quando nós falamos em pacotes, se eu não desvaziar minhas mãos dos pacotes velhos, eu não recebo os pacotes novos. Eu coloquei lá num texto alguns anos atrás, compare um restaurante, uma churrascaria, que é mais prático para entender. Churrascaria é servido carne assada, espeto, né? Espetada, carne espetada. Por isso é churrascaria, espeto cozido. A pessoa está almoçando, obviamente que tem a carne. E o garçom fica de olho nas mesas. Aquele que esvaziou o prato de carne, ele vai lá e serve de novo. Aquele que está com o prato cheio, ele não vai. Pode ser um monte de carne que ele não vai nem comer, mas o garçom não vai dar mais. E está certo. Por que vai dar mais? Ele não está precisando. Então, agora nós chegamos num tempo do desapego daquilo que não serve mais, daquilo que não vamos precisar. Até uma informação, se eu não preciso mais dela, por que eu vou atrás? Mas essa informação, vou fazer a prova dos 9, né? A regra 3, como se diz. Vamos tirar a prova. Será que bate? Bate com isso? Bate com aquilo? Não bate com nada, porque na terceira dimensão não existe verdade absoluta. Ninguém tem a verdade absoluta, porque tudo é uma ilusão. Nós temos partes da verdade. Se vai comparar com a outra parte do outro, não vai bater. Tipo um quebra-cabeça. Eu tenho a figurinha que representa uma flor, outro tem uma figurinha que representa uma folha. É parte do mesmo desenho, mas não é a mesma peça. No entanto, as duas são úteis para montar o desenho todo. Então, o desapego é também as crenças, os conceitos, as práticas, até as paixões, os desejos, as vontades. Quanta gente já não tem mais nenhuma necessidade de ter alguém para ser feliz? Já está tão feliz sozinho, né? Precisa comprar um carro novo todo ano. Não, o carro pode ser velho. Eu tenho um carro que faz 15 anos que eu comprei, já um pouquinho mais de 15 anos. E não tenho nenhuma vontade de comprar um outro, porque não preciso. Ele me serve. Por que eu vou ficar comprando? Tem gente que compra todo ano, porque não desvaloriza. Sim, o meu carro não vale mais nada. Mas se eu tivesse comprado cada 2 anos um carro novo, eu já teria pagado 3 vezes um carro. Assim eu paguei uma vez só. Mesmo que eu jogue ele fora, paguei uma vez só. Nós temos que também ser matemáticos, né? Fazer contas, ter a razão, racionais. O que me serve, o que não me serve? Na quarta-feira agora eu escrevi o texto, né? Faça aquilo que te faz bem. Teve um comentário que eu até excluí porque achei ridículo, né? Se tivesse uma plaquinha para o inferno, a plaquinha diria: faça o que te faz bem. Poxa, fiquei até meio impressionado com isso. Quer dizer que então a plaquinha que leva para o céu está dizendo: faça aquilo que te faz mal. Se é o contrário. Fazer o que faz bem não é você se aproveitar pelos teus desejos, pelas tuas paixões, pelas tuas vontades e necessidades. Fazer o que te faz bem é fazer aquilo que te eleva. É só o bem que eleva. As pessoas não entendem. Por isso que eu digo, tem gente que tem diploma de faculdade e não sabe interpretar uma frase, um texto. Infelizmente. Que pena. Que pena. Será que essas pessoas estão prontas para sancionar? Não é a questão de não interpretar o texto, é a questão de julgar. Todos os que leram lá entenderam. Mas teve uma única pessoa que achou que aquele era o caminho do inferno. Bom,
Então todos nós estamos indo, e vocês que me acompanham estão indo para o inferno. Vamos tomar cuidado, né? Vamos começar a ver, será que não é vantagem fazer o mal como os outros fazem? Bom, tem muita gente do bem que defende bandido, né? Coisas do mal, então vamos fazer o quê? Cada um com as suas convicções. A convicção de cada um é a consciência de cada um. Nós não temos que carregar ninguém nas costas e não vamos salvar ninguém do precipício. Chegou o tempo final. O joio e o trigo já foram separados. O tumulto que nós vemos ali fora, o drama que nós estamos vendo ali fora, é exatamente essa separação. O joio não quer ficar sozinho. Ele quer o trigo junto. Porque o joio sozinho não se cria. É interessante isso. Quem planta trigo, quem é do tempo. Hoje eu acho que nem tem mais joio no meio do trigo, mas eu lembro quando era criança, a gente plantava trigo e tinha joio sim, não sei de onde é que vinha aquela porcaria. Eu acho que os passarinhos que traziam, porque a gente cuidava tudo, arrancava os pés lá no meio para não ficar na semente e vinha todos os anos, porque o joio é uma praga infiltrada. E agora esse joio está barulhento. Está ali fora fazendo uma algazara incrível. Quem já não foi numa festa que tinha que ter convite para entrar? Quantas pessoas ficam lá fora bagunçando, fazendo a maior baderna, porque não foram convidados? O joio não está sendo convidado para a nova terra e está então gritando desesperadamente, porque sozinho ele não sobrevive. Ele vai ser eliminado, dissolvido, removido, definitivamente. Então a primeira leva está pronta e você está nessa primeira leva. Esteja atento, esteja preparado, esteja ciente que você vai, daqui para frente, colaborar ainda mais do que você já colaborou até aqui. E você vai amar fazer esse trabalho, porque daqui para frente nada mais estará separado do amor incondicional, da compaixão e do respeito. Tá bom? Espero que esse tema de hoje tenha te trazido algum alento. Como sempre, finalizo deixando o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.